as 5 dicas. Vamos lá. Em enunciados sobre interpretação de texto, você encontrará expressões como: podemos deduzir. Que perigo! Esse é um perigo. Por que essa é um perigo? Quando você pega questões de base de interpretação com esse início, podemos deduzir. Pode falar, prof. Não. É com vergonha, prof. Gente, vamos lá. Você tirar essas dúvidas, vocês precisam anotar aí, colocar as observações no caderno de vocês, para quando vocês tiverem material, vocês lembrarem do que eu estou falando. Por que essa base interpretativa é um perigo? Porque podemos deduzir na base de questões interpretativas, ela é um perigo. Porque ela diz assim para você: ei, dá teu ponto de vista. O que você achou? Ela é um perigo. Sabe por quê? Porque ela é dúbia. Ela traz um sentido de enganação. Ela diz para você: bora, amiga, responde. O que tu achou? O que tu acha? Dá teu ponto de vista aí. Mas ela não quer saber do teu ponto de vista. Ela quer somente te induzir a colocar a resposta que tu te identificou, mesmo que essa não seja a resposta que ela está querendo. Quando a gente tem esse tipo de questão, a gente tem uma estratégia bem forte. Já ia estar na parede, gente. Tão acostumado no quarto, né? A gente está na parede. A gente tem uma estratégia que podemos deduzir. Quando a gente tiver enunciados como podemos deduzir, essa expressão, ela vai estar 100% associada à regência e concordância. Todas as vezes que essa expressão aparecer para vocês no enunciado, eles vão estar querendo saber algo relacionado à estrutura da frase. A estrutura da frase. Em suma, verbos, sujeito e predicado. Ela não quer saber outra coisa. A tua resposta vai ter que estar associada à estrutura frasal. A gente costuma dizer que ela é associada 100% à estrutura frasal. Seja por regência, seja por concordância. Seja por ambas. E aí é que está o problema, porque ela te induz a dizer assim: mas eu acho que essa é a resposta. Você vai ter que analisar a estrutura frasal para você compreender qual é a resposta que você precisa colocar ali, que você precisa marcar. Geralmente, as respostas são associadas a sujeito ou predicado. Quase sempre. Ela vai querer saber ou o sujeito, ela vai pegar o termo lá, vamos supor, o texto está falando, meu Deus, ladeira abaixo. Geralmente o texto está falando de um determinado assunto, vamos supor que está falando das araras. O texto trata das araras. E aí ela quer saber, ela vai lá e vai substituir. Ao substituir o termo araras por elas, esse elas vai estar sublinhado, porque ele vai querer destacar esse termo para você entender. Diga, qual é a função sintática de elas? E qual seria a possível resposta sabendo que a gente vai tratar sujeito e predicado quando eu tenho esse enunciado? O que vocês acham? Qual seria uma das possíveis respostas? Ela seria pronome? Ela seria um advérbio? Ela seria substantivo? Ou ela seria o adjetivo?
Quem acha que é pronome? Levanta a mão. Pode levantar, sem medo. Beleza. Quem acha que seria advérbio? Quem acha que é adjetivo? Quem acha que é substantivo? Quem marcou substantivo acertou. Por quê, gente? Sintática. Sujeito e predicado. Sujeito, as araras. As araras, elas. Elas, o sujeito da minha oração. Todas as vezes que tiver, podemos deduzir, ela vai estar falando de quê? Sujeito e predicado. Ela vai fazer um textinho bem bonito, vai desenvolver legal vocês, que nem vocês aí se enganaram nos pronomes, porque uma boa parte de vocês ia marcar pronome lá, não ia? É pronome, não é verdade? Mas a gente está falando de quê? Função sintática, concordância, regência, quer saber de sujeito e predicado. Pode marcar aí. Dica importante. Podemos deduzir ligada à parte sintática das minhas frases como sujeito e predicado. Sempre vão ser as respostas direcionadas para sintaticamente expressar o sujeito ou sintaticamente expressar a parte de predicado nas estruturas frasais. Segundo, vamos lá. Com o apoio do texto, infere-se que... isso é mais facinho, né? Acharam tranquila essa? Essa é tranquila. Essa eu acho que é uma das que mais nos ajudam nas provas de concurso das bases de interpretação, é essa segunda aqui, ó. Com o apoio do texto, sabe por quê? Porque todos os certames, todas as bancas, quando eles utilizam esse tipo de enunciado, eles colocam a resposta bem óbvia. É aquela óbvia mesmo, é aquela coisa, poxa, muito óbvio, vai que dá. Né? A gente até acha que está muito fácil assim, o santo desconfia, né? A esmola é grande, o santo tem que ficar ali. Mas não. Esse enunciado, resposta óbvia, resposta certeira, que direciona, que leva certinho para a resposta. Não tem aquela coisa de sentido duplo, dúbio, não. Ela te leva no caminho certo das respostas. Toda vez que eu tiver esse enunciado com o apoio do texto, infere-se que. É bem tranquilo. Essa acho que é um enunciado que... Acho que eu não encontrei enunciados diferentes nas bancas e certames assim, não. Em que não use ela desse jeito. Sempre é no mesmo sentido. Diante do que foi exposto, pode-se concluir que... Aqui eu só tenho que ter cuidado com a palavra concluir. Tá? Porque diante do que foi exposto, um fragmento do texto, um texto na íntegra, dependendo do que você está tendo de material ali, ele fala, pode-se concluir. E aí ele vai remeter a uma coisa o quê? Lá da compreensão. Eu compreendi de um jeito. Eu concluo a ideia do meu jeito. Só que eu tenho que levar em consideração o objetivo lá da minha compreensão, que é o quê? Procurar o quê? O que eu procuro na compreensão? O que eu procuro, gente, na compreensão que a gente falou agora? A gente não procura a ideia central? Aqui eu preciso voltar lá para a base de compreensão para eu entender qual é a ideia central desse texto. Pode estar explícito, ótimo quando está explícito, mas também pode estar implícito. E aí vai confundir um pouquinho, porque se conclui-se, leve em consideração a base de compreensão. Eu preciso saber qual é a ideia central. Enquanto eu não identifico a ideia central desse texto, eu não consigo ter uma resposta clara e objetiva. Eu preciso voltar lá na base de compreensão, para olhar o texto de novo, ler, reler, 1, 2, 3, até eu entender que o texto das araras não fala sobre as araras. Fala sobre os animais que estão em extinção. As araras são apenas os meus personagens daquele fragmento. E aí é que eu tenho que ter esse cuidado. Por quê? Se eu concluo sem analisar a minha ideia central, eu vou analisar o quê? Eu vou concluir que o texto fala sobre as araras azuis. Mas esse é o foco do meu texto?
Não. O foco principal era falar sobre os animais que estão em extinção. Então, esse verbo concluir, ele vai precisar de você uma atenção. Volta lá. Vamos voltar na compreensão, vamos ler de novo. 1, 2, 3, 4. Até entender a ideia central. Eu entendendo a ideia central, gente. Se eu sei que ele está falando sobre os animais em extinção, mas ele está usando a arara para chegar no meu objetivo, eu consigo matar a resposta tranquilamente. Só tenho que ter cuidado com o verbo concluir. Tá? Tranquilo até aí? O texto nos permite perceber também, ele vai fazer aqui ó, uma associação com o segundo. Toda vez que eu tenho esses tipos de enunciado também, ele vai me levar lá na resposta. Ele já me disse, é óbvio, bem tranquilo, bem certeiro, sem pegadinha, sem nada de sentido dúbio, muito tranquilo. Esse enunciado é muito tranquilo. Agora o último, não. O último é o calcanhar de Aquiles, que nos leva a uma boa parte de erros. E eu confesso a vocês que por muito tempo, esse se tornou meu calcanhar de Aquiles, durante muitas provas de concurso. Porque, na verdade, você não sabe se é compreensão ou se é interpretação. A Fundação Getúlio Vargas, ela é o certame, a banca, que mais eu consigo acertar quando o meu enunciado trabalha com o texto encaminha o leitor para 14. Por quê? Porque ela me direciona para um tipo de questão. Já Seixas Gran Rio, eu nunca consegui acertar uma questão, você acredita? Toda vez que tem esse enunciado, eu nunca sei o que a Seixas Gran Rio quer. E se torna difícil. A FURB, eu andei vasculhando para ver se eu achava. Eu achei uma que ela fez para Blumenau, acho que no ano de 2022, uma questão ela usou esse tipo de enunciado. Então, o que eu vou falar para vocês agora não pode servir como parâmetro para essa única questão que a FURB formulou lá em 2022, tá? Que ela utilizou esse tipo para falar de tipos textuais. Ela não direciona. Pelo que eu li, eu fiz análise da prova várias vezes. Ela não direciona uma coisa muito certa. A única questão que tinha com esse enunciado falava sobre tipologia textual. Tipos de texto. Por sinal, a gente vai trabalhar justamente por causa dessa questão. A gente vai fazer um apanhadão por causa dessa questão. Esse é um tipo de enunciado dúbio, porque ele diz o seguinte: o texto encaminha o leitor. Quando eu vejo a palavra leitor, eu interpreto, né? Oxi, é a primeira vez, vou dar minha opinião e a resposta vai prevalecer aqui. Não, porque esse enunciado vai te amarrar lá embaixo em alguma outra coisa. As bancas nos amarram nos enunciados. Eles nos pegam nos enunciados, não são nas questões. A gente estuda a questão, mas se a gente estudasse enunciado, boa parte dos nossos problemas seriam resolvidos. Porque ele começa bonitinho. Ele dá a você a impressão de que você vai dar sua resposta, que seu achismo não importa. Se está falando de Marte e você marcar Saturno, ainda assim não está correto. Não está correto. Porque depois que ele completar esse tipo de enunciado, ele vai te amarrar com alguma coisa lá embaixo. Esse é só o começo, é só o caminho. Eu não posso afirmar para vocês que todas as vezes que vocês encontrarem esse tipo de enunciado, ele vai estar associado a gêneros textuais, ou tipologias textuais, ou a discurso direto, indireto, ou linguagem, língua. Não posso afirmar com certeza. Porque dentro do que eu pesquisei, dentro da FURB, só uma única vez ela usou esse tipo de enunciado. E aí ela tratou como tipologia. Que é o que eu também vou utilizar com vocês como tipologia. Então, geralmente, não usem como parâmetro. Eu coloquei aqui para que vocês entendam, porque pode cair? Pode cair. Aí vocês vão dizer, pô, professor, não falando nada desse português e não caiu nem no tipo de enunciado. Todas as vezes que vocês verem, pode estar associado língua, linguagem,
tipos de textos narrativos, descritivos, dissertativos, expositivos, tá? E ela não te dá uma resposta com clareza. Porque ela diz para você, ei, responde do teu jeito, mas lá embaixo ela vai te amarrar do jeito. Então, o que nós temos aqui? Que caminho a seguir? Tirar a ideia central, que vocês vão ter que fazer em todos, independente do enunciado que aparecer. Preciso compreender o objetivo do texto, a função do texto, a ideia central. Eu sei que algumas bancas não permitem que a gente rascunhe ou passe a caneta, mas eu acredito. Ô Jéssica, eu não sei aqui, mas eu acho que não rasurando pode fazer com canetinha, né? Só não pode marcar com canetinha. Mas, você vai lá, passa a caneta, achou a finalidade do texto? Marca a caneta. Achou o objetivo ou finalidade? Circula. Aí, você vai procurar o quê? O objetivo da ideia central. O que o texto traz? Tirou aquilo ali, você consegue ter pelo menos a metade do teu caminho. Eu preciso todas as vezes, gente, não importa qual enunciado for, não importa se ele é base de compreensão, não importa se ele é base de interpretação, não importa. Eu preciso todas as vezes ter que ler com clareza o texto, uma ou duas ou três vezes, quantas vezes forem necessárias, e de lá retirar